meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal semeador.net, a este programa, o Evangelho em Nós, que tem como objetivo, proporcionar um momento de reflexão em nossas vidas, né? Tão necessário ao nosso equilíbrio, ao nosso caminhar aqui. Bem, nessa semana daremos continuidade ao estudo da semana passada. Falaremos então do capítulo 17, nos itens 9 a 10, que falam dos superiores e os inferiores e o homem no mundo. Vamos lá, então, meus irmãos, às nossas reflexões semanais. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o vão prazer do mando, nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos na terra acreditam. Deus, entretanto, constantemente lhes prova que não é nenhuma coisa nem outra, visto que é retirada quando desejam. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser retirada, nem sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e da mesma forma a retira. Todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu escravo, até a do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que houver dado a seus subordinados e as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa direção ou dos maus exemplos. Recairão sobre ele, assim como colherá os frutos da sua solicitude, por conduzi-los para o bem. Todo homem tem uma missão, grande ou pequena, sobre a terra. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Portanto, desviá-la do seu objetivo é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Também perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impedistes? Que progresso proporcionaste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. Se te fizeste forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O superior, que segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum daqueles que estão debaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. O Espiritismo ensina-lhe que se hoje eles o obedecem, já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, quando, então, será tratado conforme o tratamento que lhes houver proporcionado. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por sua parte, também tem os seus e não são menos sagrados. Se for espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não há dispensado de cumpri-los, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo quando seu chefe não cumpre os dele, porque sabe muito bem que os erros de uns não justificam os erros de outros. Se sofre na posição que ocupa,
dirá que, sem dúvida, o mereceu, porque ele mesmo, provavelmente, outrora abusou da sua autoridade, e que agora, por sua vez, deve se ressentir dos inconvenientes que o fez os outros passarem. Se é forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o orienta na sua conduta. Ele age como queria que seus subordinados agissem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o teu tempo e seus esforços. Em uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que sua fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio no caminho reto é uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. Essa é a mensagem, meus irmãos, de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. E continuando agora com outro subtítulo, né? O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos nos convidando a viver numa vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados para entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não melindres a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. É suficiente, quando se começa ou se acaba uma obra, elevar um pensamento até o Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para triunfar, ou a sua bênção para a obra terminada. Que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas. Que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde as mais humildes até a mais elevada. O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade.
é apenas no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra a oportunidade para praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo em quem pensar, a não ser em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, consequentemente, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos: sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Uma mensagem do Espírito Protetor, em Bordeaux, 1861. Então, meus irmãos, vamos nós aqui às nossas reflexões, né? Superiores e inferiores. E aqui ele faz uma comparação àquele estudo que nós fizemos aqui, de ricos e pobres, né? Meus irmãos, Deus, a gente muitas das vezes se deixa levar pelos valores materiais do cotidiano e nós nos esquecemos, né, dos valores reais, autênticos. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça. E não faz distinção nenhuma entre os seus filhos amados, seus filhos queridos. Então, meus irmãos, quando a gente se vê aqui numa situação de superioridade ou de inferioridade, tudo tem um propósito para Deus. Tudo tem um propósito. E o propósito é nossa transformação moral, é nosso crescimento, é nosso aperfeiçoamento. Então, temos que entender, meus irmãos, se nós estamos numa situação de superioridade para com outros, qual é o objetivo? Por que Deus assim o permitiu? Senão, para nós orientarmos, guiarmos, ampararmos a todos os nossos irmãos que se encontram numa situação de inferioridade, seja ela de informação, seja ela de valores, seja ela de sentimentos. Nós nos doarmos, nós darmos, como disse Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Jesus falou, né, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, é para nós fazermos o que ele fez. Ele mostrou como fazer. Ele mostrou como amar, ele mostrou como servir, ele mostrou como orientar. É essa a proposta, né? Para aquele que tem a condição de superioridade. Mas para a gente olhar o outro lado da situação, o da inferioridade, por que que ele é inferior? Então, que ele olhe para aquele que tem a responsabilidade de o conduzi-lo e veja nele, né, a condição do suporte, da mão que se estenda. Mas se ele erra, faço eu, na minha inferioridade perante a ele, né, faço ele o que me cabe na minha caminhada junto com Cristo. Não é porque ele está se equivocando, ele está errando, ele não está cumprindo o seu papel nesta encarnação, que eu não vou cumprir o meu. É um motivo, uma oportunidade para eu praticar a minha humildade, desenvolver, melhor dizendo, a minha humildade, resignação. Dar a quem está perto de mim um exemplo de como me comportar, de como ver a vida. A gente tem que ver que nós estamos aqui como numa sala de aula tivéssemos a aprender a lição daquele dia, a aprender a lição da nossa encarnação, para que nós, ao voltarmos para a pátria espiritual, temos aprendido a lição através do exercício, do entendimento, do pôr em ação. Então é isso, meu irmão, meus irmãos, que nós temos que enxergar. A superioridade não é nossa, não é uma condição definitiva
uma propriedade. Tanto é que se Deus achar que deva retirar, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel, será retirada, mesmo nós não querendo que seja, será retirada. Então, se ela pode ser retirada contra a nossa vontade, isso é um sinal que ela não é nossa, não é verdade? Então, continuando nossas reflexões, né, iremos agora abordar a questão do homem no mundo. Nós estamos, meus irmãos, no mundo. Então, estamos sujeitos a vivenciar as leis da sociedade onde nós estamos inseridos. Nós não temos como fugir disso, né? Nós temos como fugir disso. Mas nós temos que entender que Deus é o Pai e nós temos que viver para Ele. Então, quando nós vamos fazer uma coisa, uma ação, entendemos que tudo que nós fazemos é para o Criador. Tudo que fazemos é para o Criador. Então, se vamos fazer, pedimos ao Pai o amparo, o auxílio, né, para que possamos cumprir da melhor maneira que nós temos condições de fazer. Né? Vamos fazer na parceria dos bons espíritos, na parceria do Mestre Jesus, na parceria dos enviados de Deus que nos envia para que possam nos facilitar a nossa missão. Mas, ao conseguir, temos, né, o sentimento de gratidão. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque consegui, com o teu auxílio, com a tua força, com o teu amparo. Então, isso que nós temos que entender. Estamos em sociedade para trabalhar o nosso progresso, né, individual e o nosso progresso coletivo. Isso que se espera de cada um de nós, meus irmãos. E não temos que fugir da convivência com o próximo, nos isolarmos, pois que juntos estamos, né, aprendendo a trabalhar com as diferenças de entendimento, de visão, estamos nos aperfeiçoando, estamos praticando a caridade. Quando a gente se submete a essas diferenças, entendemos que fazem parte do progresso de cada um, né, essas diferenças, e estarmos em momentos diferentes nessa caminhada para o Pai. Então, se nós nos isolamos para viver santamente, pensando assim ser, nós estamos nos privando dessa ferramenta maravilhosa, como o texto nos disse, de aprender, o exercitar a caridade, a convivência, de aprender com a observação do outro, que nós não sabemos tudo, mas também de mostrar ao outro, através das nossas ações, dos nossos atos, da nossa conduta, da nossa fala, o agir corretamente, o agir de acordo ao que nos ensinou o Mestre Jesus. Então, nós não devemos nos isolar. Fomos criados para viver em sociedade. E como tudo que Deus faz tem um propósito em nossas vidas, viver em sociedade, para mutuamente ensinarmos uns aos outros, amplamente, mutuamente, nos ampararmos e nos compreendermos, entendendo o próximo, entendendo a si mesmo. Porque, como disse Jesus, a época que aqui esteve fisicamente conosco, aquele que não tem pecado, aquele que não errou, que atire a primeira pedra, que faça crítica, primeira crítica. Então, meus irmãos, vamos viver do mundo, mas com Deus, com Jesus, em nosso foco, na nossa visão direta, entendendo que o próximo é a ferramenta que precisamos para exercitar valores que tanto procuramos, que tanto desejamos. Entendemos assim, então? E aí a vida será muito melhor, muito mais fácil para cada um de nós. Meus irmãos, então, com essas palavras, com essas reflexões, eu convido que vocês prolonguem durante a semana essas reflexões, não fique só nesse momento. Continue, porque é assim, aqui é só um incentivo,
um chamamento. Como ele fala, quando nós vamos humildemente pedir, né, a ajuda, a proteção, nos coloquemos na condição, né, em proximidade com aquele que pedimos, né? A quem nós pedimos é melhor do que a gente, é bom. Então, nos coloquemos melhores e nos coloquemos como pessoas boas, para que quando ele venha em nosso auxílio, em nosso chamado, ele encontre em nós as condições para que ele possa lançar as suas ideias, as ideias de amor, as ideias de compreensão, as ideias de paz. Então, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade, né, de estarmos juntos conversando, trocando ideia. E aqui fica o convite para que semana que vem, nessa próxima sexta-feira, possamos estar aqui juntos. Eu, você e outros que com certeza se juntarão nessa corrente de amor, nessa corrente de reflexão. Fique com Deus, meus irmãos. Muita paz. Que assim seja. Graças a Deus, tá?